Tá vindo para Portugal e tá com medo de passar na imigração? Continua nesse vídeo que eu vou te ajudar. Oi, gente! Bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Jéssica Berti e vocês têm me perguntado muito a respeito da minha imigração, pedindo para eu contar como é que foi, quando eu cheguei, se foi muito difícil, como que foi passar na imigração, com tantas crianças, com tantas malas. Como vocês sabem, eu já contei pra vocês, quando eu vim pra Portugal, eu vim já pra morar, vim pra residir. Nós viemos com o visto D2, na verdade o visto é o visto do meu marido. Eu não tinha visto quando eu vim pra cá, nem eu nem as minhas filhas. Eu me legalizei em Portugal através do reagrupamento familiar, porém o meu marido, ele veio com o visto D2, é o visto de empreendedor, é aquele visto daquela pessoa que vem abrir uma empresa em Portugal. Então, quando nós viemos para Portugal, foi em 2019, nós já viemos com a intenção de morar, com a intenção de residência, isso já estava previsto no nosso processo de visto. Meu marido ia abrir uma empresa aqui, abriu uma empresa em Portugal, para poder trabalhar na área dele de tecnologia da informação. E nós submetemos então o processo de visto para ele, e eu e as meninas, eu e as minhas filhas, na época eram só duas, nós nos legalizamos através do reagrupamento familiar só um ano depois, mas isso eu já contei para vocês em outros vídeos. E como que foi o processo para a gente conseguir entrar aqui em Portugal? Na época, quando nós chegamos, ele veio com visto, né? Nós não precisamos comprar a passagem de volta, porque no visto já era suposto que nós viríamos para morar, para residir, então não era uma exigência do visto ter a passagem de volta, nem dele, nem nossa, nem da minha e das meninas, porque nós permaneceríamos aqui. Quando eu imigrei, nós viemos com muitas coisas, muitas malas. Eu vim com um total de 12 malas. E eu não tive problema nenhum para passar na imigração com todas essas malas, justamente porque eles já sabiam que nós viríamos para residir. Então eu pude trazer absolutamente tudo que eu queria trazer, desde utensílios de cozinha até edredom, cobertas, toalhas, tudo que eu quisesse trazer eu poderia trazer, uma vez que meu visto era para morar, era visto de residência. Mas independente de toda a segurança de ter o visto, né, e já saber que poderíamos entrar em Portugal e não teria problema, sempre rola aquele medinho, né, e eu acredito que todo mundo que também tem visto também passa pela mesma situação. A gente sempre fica um pouco apreensiva, até porque o visto era só do meu marido, não era meu. Eu sabia que Portugal jamais ia separar as famílias, né? Apesar do visto ser só dele, sabia que não ia acontecer de barrar eu e minhas filhas. Porém, eu ainda fiquei ali com certa apreensão, certo medinho, a gente sempre tem. Mas eu pesquisei muito a respeito dessa situação e eu reuni algumas dicas que eu acho extremamente válidas se você tá vindo para Portugal e que certamente vão garantir uma imigração bem-sucedida e vai poder acalmar o coração de vocês para quando estiver ali passando pela imigração. Então eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que nós fizemos que deu muito certo no nosso processo de imigração. Como vocês sabem, nós viemos todos em família, nós estávamos em 4, 2 adultos e 2 crianças, e assim que a gente chegou na parte da imigração, que é quando forma aquela fila grande de pessoas, existem 2 filas. Uma fila são dos residentes, das pessoas que já moram aqui, dos europeus, e a outra são dos turistas. A fila dos turistas, ela é gigantesca e a fila dos residentes, ela é bem pequenininha. Nós, como não éramos residentes, nós fomos para a fila dos turistas. Porém, a fila dos residentes, ela estava vazia. E como nós estávamos com criança, o guarda que estava lá na frente, ele já sinalizou para a gente poder passar à frente por conta das crianças. Então a gente já foi logo para frente na fila dos residentes, apesar de não sermos, por conta das crianças. Já fica aí a primeira dica, se você tiver menores de idade, crianças com você, é importante você ali solicitar a prioridade caso alguém não te ofereça, mas geralmente eles oferecem quando eles veem que tem criança na fila. Então o guarda já sinalizou pra gente ir para ali, e assim que a gente chegou no guichê, ali no balcão, nós já tínhamos conversado com as crianças, para as crianças não falarem nada, e se perguntassem alguma coisa para elas, aí sim elas poderiam responder. No nosso caso, as crianças já sabiam que nós viríamos para morar, e a gente não estava escondendo nada. Mesmo assim, a gente deu orientação para elas não falarem nada, apenas se eles perguntassem.
A minha orientação aqui é, se você está vindo em família, eleja um porta-voz para falar por todos vocês. Com essas mudanças que tiveram recentemente no processo de imigração, agora quem vai falar com vocês é um policial. Então, quando for falar, fale apenas uma pessoa e fala pela família. Eleja um porta-voz entre vocês, a pessoa que esteja ali mais calma, e é você que vai responder pela família. Caso o policial direcione para outra pessoa a pergunta, a outra pessoa responde, mas responda apenas aquilo que te perguntarem. O brasileiro tem a mania de falar demais, essa é a verdade. Nós gostamos de falar muito, isso é cultural, nós falamos muito por natureza. Mas, por favor, respondam apenas aquilo que te perguntarem. Isso é fundamental no processo de imigração. O policial ele só vai te perguntar aquilo que é relevante para o seu processo de imigração, nada mais que isso. Outra dica que também é super importante é você ter consigo todos os seus documentos e tudo aquilo que ele possivelmente possa pedir, como passagem de volta, reserva de alojamento, a quantidade de dinheiro necessária para comprovar o turismo ou o visto. É necessário que você tenha consigo ali na mala de mão e não na mala despachada. Tenha esses documentos consigo, tenha as cópias e os comprovativos de tudo aquilo que você precise justificar caso seja solicitado. É importante que os seus documentos pessoais, os seus e da sua família, ande com você, porque se for solicitado, eles precisam estar ali prontamente na sua mão. Porém, vale uma ressalva. Você só vai entregar aquilo que te pedirem. Se não te pedirem, você não vai entregar nada. Há casos onde eles pedem vários documentos e há casos onde eles não pedem absolutamente nada. Então tenha eles ali com vocês, as cópias, as reservas, as passagens de volta, tudo isso que seja necessário, mas só vai entregar se eles solicitarem. No nosso caso, meu marido ficou responsável por falar por todos nós. Então, quando o atendente ele solicitou os passaportes, ele entregou os passaportes. Entregou primeiro o dele, que é o portador do visto, e depois entregou o meu e das minhas filhas. E o atendente foi carimbando, viu que ele estava com visto e não perguntou e nem pediu mais nada. Ele fez ali uma ou outra pergunta com relação ao local onde nós iríamos morar. Nós dissemos onde que nós tínhamos reservado o nosso Airbnb, mas ele não perguntou nada e nem pediu para ver nenhum comprovativo de alojamento, nada disso. Apenas deu as boas-vindas ao país e já logo despachou a gente para poder ir embora. Uma dica que é fundamental, que eu quase não vejo ninguém falando a respeito disso, e tenham muita atenção a essa situação, é se você puder, não minta. Não minta sobre nada. Nós sabemos que as pessoas que vêm já com a intenção de morar, porém vêm como turista, elas não vão falar que elas vêm para morar, vão falar que elas vêm como turista, então acabam por mentir na imigração. Porém, o que eu oriento é, se você vem como turista, você tenha todos os comprovativos de um turista, seja ele alojamento, seja ele dinheiro suficiente para comprovar o seu turismo, reserva de hotel, todas essas coisas que comprovem que você veio aqui fazer turismo, bem como um roteiro de viagem, o que você vai conhecer, onde você vai passear, onde você vai se hospedar. Não adianta simplesmente você vir para Portugal e nem sabe o que vai fazer falando que vai fazer turismo. Isso não vai funcionar. Vou chamar atenção para uma situação que eu já falei num vídeo anterior. Agora não são mais atendentes do CEF que vão fazer essa triagem na imigração, são policiais. Os policiais eles têm treinamento especializado para saber se você está mentindo ou não, e eles são extremamente criteriosos quando a pessoa veio a turismo. Quando a pessoa está com visto, é muito mais tranquilo. Inclusive, as pessoas que falam comigo pelo Instagram, eu sempre tranquilizo, porque quando você está com visto, você não tem muito o que temer. Porque se fosse para negar a tua entrada no país, já teriam negado no processo de visto. Então, se você está com visto, pode ficar descansado. A única coisa que eu oriento é realmente trazer os comprovativos todos impressos, inclusive passagem de volta impressa, para que não haja ali nenhuma chatice caso eles venham a solicitar isso no ato da imigração.
Agora, se você vem como turista, então o seu cuidado precisa ser redobrado, você precisa ter ainda mais comprovativos para que não tenha nenhum problema e não corra o risco de uma deportação. É muito triste você planear a sua vida toda, planear por meses, às vezes por anos, para chegar aqui e dar com a cara na porta. Gente, não faça isso. É raro isso acontecer, principalmente quando há famílias envolvidas, quando tem crianças envolvidas. Eles não fazem isso, não costumam fazer isso, mas as coisas mudaram. Então nós não sabemos como está mais o processo imigratório. É extremamente constrangedor, chato, cansativo e desgastante você ser direcionado para a salinha para ter mais perguntas, mais questionamentos a respeito da tua imigração. E aí, quanto mais perguntas eles vão fazendo, mais fica difícil você continuar sustentando a mentira, se você estiver mentindo. Então, a chance de cair em contradição é gigante. Então, tomem atenção a essa situação. Sigam as dicas que eu falei, que com certeza você vai conseguir ter uma imigração bem-sucedida. E se você tá com tudo certinho, tá com todos os comprovativos, já se preparou, já estudou, não precisa ficar preocupado. A parte chata, que é a parte de conseguir o visto, você já conseguiu, agora é só imigrar. É só vir com muito planejamento, com muita segurança, com muito preparo e organização financeira. Com certeza, o seu processo de imigração vai ser extremamente bem sucedido, assim como foi o meu. E é isso, gente, não precisa ter medo, não precisa ficar nervoso. Eu fiquei muito nervosa na época, eu não pegava o telemóvel na hora de passar na imigração, e depois que a gente saiu da imigração também não conseguia pegar o telemóvel, parecia que eu tava fazendo alguma coisa errada. Mas não precisa de nada disso. Você tá vindo para um país novo, contribuir positivamente com esse país, e não tem nada que esconder, nem nada do que temer. E se você tá nesse processo de imigração, confia, segue essas dicas que eu falei pra você, que com certeza vai dar tudo certo no final. E é isso, gente. Se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever, deixa o seu like e encaminha esse vídeo para aquele teu amigo que você sabe que está no processo de imigração, seja ele para Portugal ou para qualquer outro país do mundo. Eu tenho certeza que vai ajudar muito. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!